Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu tenho trazido aqui muito conteúdo interessante sobre tipologia bíblica, conteúdo que prende a mente de vocês, que prende a mente de um leitor da Bíblia, daquele que ama a palavra de Deus. Mas o nosso objetivo aqui não é apenas de prender você, não é apenas de ter visualizações. Senão falaria de fofoca, de escândalos, que alguém pecou, que alguém traiu, isso dá visualização. Palavra de Deus geralmente não dá. É por isso que eu sempre peço você, curte aí, comente, compartilhe, porque eu sei que é preciso. Se eu estivesse fazendo fofoca, não ia precisar. É muito mais fácil das pessoas se engajarem, mandar um para o outro. Hoje tenho uma palavra aqui que é um alerta de Deus para nós. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nós andamos por fé e não por vista. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que se vocês observarem, a vista é um dos nossos sentidos. E quem na Bíblia que foi enganado pelas suas vistas? O profeta Samuel, o grande profeta Samuel. Samuel era juiz, era profeta, e ele vivia por conta de ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, e mesmo assim, chega na casa de Jessé, vê alguém que tinha aparência de rei, ele pensou, certamente é esse aí que Deus escolheu, e Deus teve que corrigi-lo rapidamente antes que ele ungisse alguém errado. Agora a pergunta é, se o grande profeta Samuel, tá? Eu estou dizendo grande aqui, alguém pode dizer, grande é Deus. Não, o profeta era um grande profeta. Deus é outra coisa que está muito além de ser grande profeta. Deus é Deus. Se Samuel foi confundido pela sua vista, foi confundido pelo seu sentido, o que dirá eu e você, que fica correndo atrás do pão de cada dia, de resolver problemas? As pessoas têm buscado hoje milagres, bênção, e não o dono da bênção. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Gálatas capítulo 1 e o versículo... Vou ler a partir do 6, mas primeiro eu tenho que localizar o Gálatas aqui na minha Bíblia, achei. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí vem aqui, olha. Mas ainda que nós quem? Apóstolos, ou um anjo do céu, não era demônios, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Então o apóstolo Paulo fala assim, ainda que nós apóstolos, ou que vier um anjo celestial aqui e te dá outro evangelho, não ouça. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, esse alguém aqui é aqueles que queriam transtornar o evangelho. Seja anátema, seja amaldiçoado. Vivemos em um tempo em crise de tudo que você pensar. Crise política, crise moral, crise religiosa, todo tipo de crise, até financeira, até na saúde. As pessoas estão, morrendo assim do nada. Mas se vocês observarem aqui, as pessoas estão sendo confundidas hoje. Olha o que Jesus deixou para nós em Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Parece que, nesse momento, eu estou contra grandes igrejas, que fazem grandes cruzadas e programas de televisão. Eu não estou contra essas igrejas.
Alguém vai dizer assim, mas as pessoas vão até lá e lá eles encontram Jesus. Seria bom que encontrasse de fato. O problema todo é que esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles não estão preocupados em levar as pessoas a Cristo. Eles estão preocupados em extrair o máximo de bens financeiros das pessoas que eles puderem. Você vai observar isso quando você perceber que essa igreja, que esse povo não tem um objetivo de criar um corpo ali, um ministério, uma família. Eles pregam assim, não, porque aqui nós somos, é para todo mundo e o importante é ser abençoado. Esse vai ser o discurso. Eles não têm aquela intenção de evangelizar as pessoas, passar as pessoas pelas águas e formar uma família, irmãos, um corpo. É isso que deveria ser. Então você percebe que é um tipo de igreja que mais cedo ou mais tarde as pessoas cansam dele. Percebe que não deu certo. Percebe que foram enganadas alguma das vezes. E como é que faz? Você precisa ficar na palavra. Só um exemplo rapidinho aqui, esses dias mesmo, porque é comum quando você começa a andar no evangelho, começa a orar, começa a ler Bíblia, o diabo manda pessoas mal intencionadas, falsos profetas, seitas, heréticos, para confundir a sua cabeça. Esses dias mesmo chegou alguém para mim e perguntou, você é pregador do evangelho? Eu disse, sou. E me perguntou, mas você vive o que você prega? Eu disse, qual que é a ideia? Por que você tá, qual que é a diferença? Como assim viver o que prega? Não, porque quem vive o evangelho quem prega o evangelho tem que viver. Eu disse para a pessoa assim, eu disse para você, e isso foi para finalizar a conversa, que eu era pregador do evangelho. Eu não disse para você que eu sou pregador de experiência de vida. Isso é muito importante porque um pregador que não tem palavra de Deus, que não tem Bíblia, ele vai sempre pregar, porque eu fui no céu, porque eu sonhei, porque um anjo me falou, porque falou aqui no meu ouvido, e sempre vai ter uma historinha dessa, porque a pessoa não tem intimidade com a palavra de Deus. Então, é para enganar você. Vai dizer que orou e que alguém ressuscitou, que já morreu 50 vezes. Vai inventar história para te enganar. E esse tipo de coisa eu tenho percebido que mais atrapalha o crescimento do evangelho, que mais atrapalha com que um corpo de Cristo cresça saudável e produza frutos. Cresce um monte de pessoas que estão apenas focadas no milagre que o outro contou que fez. E pela experiência de vida, eu que nasci no Evangelho, tenho mais de 40 anos observando, ouvindo o Evangelho, ouvindo pessoas tentando me enganar, a gente percebe que essas pessoas passam numa igreja, contam um tipo de milagre, quando chega na outra igreja, elas contam um milagre diferente, elas distorcem, a narrativa não é a mesma. Quando eles voltam depois de muito tempo na igreja, eles contam diferente da primeira vez e você percebe que estão mentindo o tempo todo, porque não tem Bíblia. A pessoa não abre a palavra, não foca na palavra. Uma das formas de você crescer saudável é você focar aqui na palavra de Deus, é você focar no evangelho. O crente, o pregador, precisa sim de viver o que ele prega. E tanto na questão de viver bênção, se eu prego que Deus salva, que Deus dá paz, eu preciso de ter essa paz na minha vida. Se eu prego que Deus cura, eu preciso de ter essa convicção de que Deus cura. Não é que Deus vai curar todo mundo, porque algumas das vezes Deus não cura porque Ele não quer curar, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer fazer. Mas eu preciso de viver o Evangelho, de sentir o Evangelho. Mas eu não prego a minha experiência de vida, eu prego a Bíblia, eu prego a palavra. E tomem cuidado, porque sempre que alguém tentar enganar você, ele vai tentar pregar a experiência de vida. E ele vai falar que um anjo falou com ele. E ele vai inventar uma historinha para você ouvir. E ele não tem Bíblia para pregar, ele não tem palavra para pregar.
Então não seja confundido com ventos de doutrina, não seja confundido com milagres que as pessoas fazem. Pode ser apenas uma ilusão de ótica, sei lá, é uma manipulação, e pode ser demônios agindo para confundir, porque toda vez que você fica preso a esse tipo de coisa, a sua fé é como se fosse um veneno lançando ali no solo e não deixa com que você produza frutos. Precisamos que você cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça alicerçado, firme na palavra de Deus, para não ser confundido com nenhuma pessoa que não que não é um pastor de ovelha, mas que é um mercenário, que quer apenas o leite, a lã e a carne da ovelha. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça e venha nos livrar de todos os lobos que tem tentado, meu Pai, deturpar, que tem tentado, Pai, trazer confusão no Evangelho. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar discernimento do Teu Espírito, discernimento na palavra, que nós venhamos entender, Pai, aquilo que estamos lendo e que nós venhamos crescer a cada dia mais para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Só lembrando você, tá? Deixa um comentário aí, curte, compartilhe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.